sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E vamos dar continuidade ao estudo da obra Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. E como nós sempre relembramos, este livro ele vai trazendo comentários, esclarecimentos de Emmanuel acerca de lições de O Livro dos Médiuns, de itens do Livro dos Médiuns. E hoje ele está no capítulo 16, que vai falando sobre os médiuns especiais. E ele vai comentar o item 192. Essa questão 192 é muito interessante, que é a classificação dos médiuns segundo o desenvolvimento da faculdade. Então, ele fala em 10 itens. Se não me engano, 10 itens. O primeiro item é médiuns novatos, aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e que não possuem a experiência necessária. Segundo, médiuns improdutivos, os que só chegam a obter coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem sequência. Terceiro, médiuns feitos ou formados, são aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações que recebem com facilidade, presteza, sem hesitação. Compreende-se que este resultado só pode ser obtido através do hábito, enquanto que, nos médiuns novatos, as comunicações são lentas e difíceis. Quarto, médiuns lacônicos, aqueles cujas comunicações, embora fáceis, são breves e sem desenvolvimento. Quinto, médiuns explícitos, as comunicações que obtêm possuem toda a amplidão e extensão que se pode esperar de um escritor consumado. Sexto, médiuns experimentados. A facilidade de execução é uma questão de hábito que se adquire muitas vezes em pouco tempo, enquanto que a experiência é o resultado de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, julgar suas qualidades, boas ou más, através dos sinais minuciosos, discernir a velhacaria dos espíritos zombeteiros que se ocultam com as aparências da verdade. Compreende-se facilmente a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras não possuem utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, fruto da organização física. Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade, repudiam todos os conselhos, olha só, gente, e tornam-se presa de espíritos mentirosos e hipócritas, que os envolvem, lisonjeando-lhes o orgulho. Sétimo, médiuns flexíveis, aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações e pelos quais todos os espíritos
ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Esta variedade de médiuns aproxima-se muito dos médiuns sensitivos. 8º, médiuns exclusivos, aqueles pelos quais um espírito preferentemente manifesta-se, e até com exclusão de todos os outros, e responde por aqueles que são chamados por intermédio do médium. Isto se deve sempre à falta de flexibilidade. Quando o espírito é bom, pode ligar-se ao médium por simpatia e com uma intenção louvável. Quando ele é mau, é sempre tendo em vista colocar o médium sob sua dependência. Trata-se muito mais de um defeito do que uma qualidade e muito próximo da obsessão. 9º, médiuns para evocação. Os médiuns flexíveis são, naturalmente, os mais aptos para este gênero de comunicação e para as questões de detalhes que se podem dirigir aos espíritos. Há, sobre este aspecto, médiuns inteiramente especiais. Suas respostas encerram-se quase sempre num quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento de temas gerais. E último, 10º e último, médium para estados espontâneos. Recebem, preferentemente, comunicações espontâneas da parte de espíritos que se apresentam para serem evocados. Quando esta faculdade é especial no médium, torna-se difícil algumas vezes, impossível mesmo, fazer-se, através dele, uma evocação. Entretanto, são melhor aparelhados que os da nuance precedente. A nuance precedente é da evocação. Compreendei que, por ferramenta, entendem-se aqui matérias cerebrais, pois muitas vezes, direi mesmo, sempre é necessário uma maior soma de inteligência para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entendei aqui, por ditados espontâneos, os que merecem verdadeiramente este nome, e não algumas frases incompletas ou algumas ideias banais que se encontram em todos os escritos humanos. Então, meus irmãos, esse texto de Kardec, muito bom, né? Que vai falar sobre as especialidades dos médiuns segundo o desenvolvimento. E a questão do desenvolvimento da faculdade é algo muito interessante. A gente vai, como médium, se aferindo ao pensamento, à ideia, ao fluido do espírito comunicante. E eu costumo dizer, né, e experimentar que essa aferição é como se fosse um efeito detetive de um e do outro. O médium conhecendo o espírito, vendo as intenções, as ideias, a vibração, não é? A direção, e o espírito também procurando no médium os materiais para uma expressão mais límpida, mais lúcida das suas ideias. Então, e isso tem um tempo, tem um período, né? Às vezes o médium, ele é treinado em outro gênero de tarefa, ou com outra metodologia de trabalho. E aí tem um tempo para médium e espírito, vamos falar assim, se entenderem, né? Se afinarem, se aferirem, até que as mensagens possam ser colocadas em público, possam ser colocadas de uma forma produtiva e útil, porque a mediunidade, meus queridos, ela há de ser produtiva, ela há de ser útil. Não é só a simples questão da aptidão, nem da facilidade do desenvolvimento, não é isso. A gente tem que olhar a utilidade, como Kardec olhou em toda a codificação. Então, Emmanuel intitulou como aptidão e experiência esta análise da questão 192, e esta mensagem foi recebida pelo nosso Francisco Cândido Xavier na reunião pública de 29 de julho de 1960.
E ele fala assim: queres ouvir os desencarnados de maneira correta. Aspiras a enxergar nos reinos do espírito sem nenhuma ilusão. Pretendes cultivar o intercâmbio medianímico sem leve tisna de engano. Estendes os braços e espera por sublimes demonstrações. Queridos, este é o sonho de todo médium. Que não haja nenhuma dúvida, nem por parte dele, nem por parte de quem está recebendo a mensagem. Que haja a clareza, que seja tudo límpido. Isso é o que todo médium deseja e de coração. Aí vem Emmanuel nos falando assim, contudo, e aí contudo já é uma condução adversativa, né? Tem um mas entre aptidão e experiência há sempre distância igual àquela que existe entre projeto e realidade. Então a aptidão é o projeto, a aptidão é a ferramenta, mas a experiência é a realidade, né? É o que vai tornar aquela ferramenta útil na consolidação do projeto. E aí ele vem trazendo: aptidão é planejamento, experiência é dedicação. É lindo, meus amigos, porque todos nós, como médios, nascemos médios, houve um planejamento do plano espiritual. A gente aconselha quem não viu, dá ao se organizar para ver o Nosso Lar 2. O médium já nasce médium, tem um projeto. Agora ele vai se fazer médium através da dedicação, através do cuidado, através da disciplina. Quem quiser pode pegar o livro do André Luiz nos Mensageiros, através de Chico Xavier, os Mensageiros, tem uma lição intitulada No Centro dos Mensageiros. E ali a gente vai ver direitinho o planejamento para a tarefa mediúnica. E continua Emmanuel a nos falar: a aptidão aponta o professor. A experiência faz o ensino. E a gente sabe que nem todo professor, apesar de ter o conhecimento, a ferramenta, ele tem a habilidade do ensino. Ele tem a facilidade de tornar claro o seu ensinamento. Nós recebemos com muito carinho um livro da nossa querida Nádia do Couto Fale, que é a Sese do Espírito. Muito interessante a obra. E esta obra, todos nós sabemos que a nossa Nádia do Couto Fale, ela transita no meio acadêmico, né? Mas o Humberto Vasconcelos, ele faz um prefácio que ele fala que em Nádia do Couto Vale a linguagem acadêmica não é insípida, como costumam ser as dissertações universitárias, engessada pelas normas técnicas que inibem a beleza do estilo pessoal, pois a autora contraria tudo isso, produzindo um texto que se destina ao estudo, mas deleita a alma. Tem o equilíbrio do texto clássico que harmoniza a razão e a emoção. E é isso, né? Às vezes a gente pega um texto acadêmico e o texto está lá, é difícil, né? É difícil, é uma linguagem, vamos dizer assim, árida. Mas observa só, eu vou falar da nossa querida Nádia, ela tem a experiência. Ela tem a experiência do ensino, ela tem a experiência das palestras. Então, essa experiência faz com que o texto seja saboroso, é gostoso de ler. Dividido em capítulos, bem paragrafadozinho. Eu recomendo aos amigos, tá? As Sedes do Espírito, o caminho evolutivo do ser segundo o Espiritismo, da nossa Nádia do Couto Vale, editado pelo ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Vale a pena, né? Então, isso é para falar o quê? Da experiência. Então, a aptidão apronta o professor, mas a experiência faz o ensino. E continua Emmanuel a nos falar: a aptidão indica o tarefeiro,
A experiência cria a obra. Olha só, gente. Então, somos tarefeiros da mediunidade, por quê? Porque em algum momento apresentamos algum sinal indicativo da tarefa mediúnica. Mas só seremos verdadeiramente aquele médico, aquele trabalhador, no momento em que tivemos a experiência, colocamos a mão na massa, né? Mãos à obra. E isso, gente, sem frequência à casa espírita, sem estudo, sem trabalho no bem, a gente não vai conseguir. A gente pode ficar só aquela pessoa apta, mas a ferramenta não vai ser untada, não é? Não vai ser lubrificada pela experiência do trabalho, pelo contato com o outro, né? Pelas conclusões que a gente vai tendo do próprio exercício mediúnico. E continua, então, Emmanuel a nos falar: a aptidão sugere, a experiência edifica. Exatamente, né? Ninguém edifica nada no campo dos sonhos. Nenhuma edificação existe sem o trabalho. Sem o trabalho. E nós estamos, então, meus amigos, no dia de hoje, no programa 54, conversando sobre a mediunidade, acerca da obra Seara dos Médiuns. E hoje estamos estudando a página intitulada Aptidão e Experiência, que é o comentário, a reflexão de Emmanuel, da questão 192 do Livro dos Médiuns, em que ele vai falando o grau de desenvolvimento da mediunidade, a classificação quanto ao grau de desenvolvimento da mediunidade, e essa página foi recebida na reunião pública de 29 de julho de 1960. E Emmanuel vai continuando dizendo assim: em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Às vezes, as pessoas desistem porque elas querem sentir tudo, perceber tudo, trabalhar tudo, no estalar de dedo. E não é assim, né? Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo, antes de ti, lutando e sofrendo, para que encontrasses o caminho melhor. Gente, e às vezes, né, não precisa nem muito longe não, os nossos pais, quanta luta, quanto sacrifício, quanto amparo, quanta renúncia, para que nós conseguíssemos chegar até o ponto que chegamos, com dignidade, né, com amor ao trabalho, com respeito. Tudo isto custou trabalho, um trabalho de educação, um trabalho de exemplificação, um trabalho de dedicação de tempo. Continua. Então, se a gente analisar os pais, mas a gente pode passar aquelas pessoas que ofereceram tanto no mundo e nem são lembrados, né? Lutaram, sofreram, e a gente hoje tem um caminho pavimentado. Até as estradas que nós andamos, a gente esquece o trabalho do calceteiro, o trabalho de quem asfaltou, o trabalho com muito calor, muitas vezes, de quem consertou, de quem aplainou aquele terreno. Nós usufruímos o esforço de criaturas anônimas e por isso a gente nem agradece, porque não aparece. Muitas vezes são invisíveis para nós, não é? E ele coloca aqui: nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. O suor de semelhantes heróis anônimos transparece das leis com que te garantes, do alimento de que te nutres, da roupa que vestes, da estrada que percorres ou da casa que habitas. E a gente pode olhar bem isso na nossa casa hoje, que a gente está morando, no lugar que a gente está nesse momento, em segurança, abrigado, foi projetado por alguém, mas foi construído também por alguém. O projeto não nos garantiria a segurança, o abrigo.
o abrigo é fruto de trabalho, de esforço, não é? E ele, então, vem dizendo para nós, qualidade mediúnica é talento comum a todos. E aí Kardec fala lá no item 159, todo aquele que sente, num grau qualquer, influência dos espíritos, dá por esse fato médium. Esta faculdade não constitui privilégio, está radicada no organismo, por isso todos são mais ou menos médium, né? Então, qualidade mediúnica é talento comum a todos. Mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quanto lhes podem obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e a servir com ela. Vou ler esse último parágrafo que vale a pena, os dois últimos. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quanto lhes pode a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e a servir por ela. E aí eu posso falar assim, mas eu não vou todo dia ao centro. Mas quem disse que é só no centro que eu aprimoro esse talento? Os meus momentos de estudos, de reflexões, e a Rádio Rio de Janeiro, ela oferece para todos nós uma ambiência belíssima, em que a gente não se aliena. Nós temos as notícias, nós temos música, mas nós temos estudos, temos debate. Então, em todo momento, o nosso pensamento é acionado em direção ao bem. Isso é direcionamento mediúnico, é qualificação mediúnica. Somos convocados dia a dia, hora a hora, onde estivermos. A caridade material, a caridade moral da compreensão, da fala, do silêncio, da escuta, tudo isso, gente, são ferramentas que a gente está tendo para quê? Para transformar a aptidão em experiência, para que aquele nosso talento mediúnico não fique enterrado, para que a gente não viva uma vida toda com todas as dúvidas que nos impedem de ser um trabalhador. Eu estou sempre duvidando, será que é isso mesmo? Será que é espírito mesmo? É da minha cabeça? E às vezes eu passo uma encarnação toda sem exercer, ou sem dar vazão, né? Concretizar a tarefa que foi planejada no plano espiritual, porque eu fugi da experiência, eu fugi da análise, eu fugi da observação, eu fugi do contato com os companheiros, em que eu poderia me fortalecer através de um comentário, através de uma instrução, através de uma visão mais ampla. Então, amigos, que a gente aproveite o nosso tempo, que a gente aproveite o talento da mediunidade, através da disciplina, através da frequência casa espírita, através da experiência, através desse cultivo diário, dizendo assim, eu quero ser um trabalhador na seara de Jesus. Que Ele nos abençoe, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.